Seja bem-vindo a Metafisicamente. Fala pessoal, aqui é o Samuel Benini e este é um dos vídeos mais importantes que eu vou estar fazendo, pois ele fala de algo que o Eterno, do qual Deus, em sua misericórdia, Ele revelou a minha pessoa, e esse é um tipo de conhecimento que, de certa maneira, sábios antigos que estudavam a cultura hebraica tinham também um conhecimento. Há muitos segredos maravilhosos nas escrituras, e para que vocês tenham uma noção, as letras no hebraico, elas possuem mensagens lindas para aqueles que amam procurar essas pedras preciosas que eu entendo que Deus ele deixa para aqueles que o amam e que querem entender a profundidade dos mistérios dele. Eu quero falar sobre viagens no tempo na Bíblia. Sabemos que nós vivemos no tempo Cronos, um tempo de certa maneira linear, mas tanto a literatura hebraica como o entendimento de Deus, ele se dá no tempo Kairos. Eu chamo de Kairosfera. E nós estamos na Cronosfera. O tempo dele é atemporal. O passado, o presente e o futuro se fundem. Eles estão dispostos diante do Todo-Poderoso, de maneira que ele transita entre tudo isso. Então, como eu já disse até num outro jornal metafísico, que é esse tipo de formato de estudo que eu faço de uma maneira um pouco mais pessoal com vocês, que nós estamos dentro de um espaço-tempo, né, em que as coisas realmente ocorrem no mundo espiritual primeiramente, para que depois ocorram nesse mundo. E esse mundo, ele é como um grande programa vivo do Todo-Poderoso, para que nós possamos ter nossa interação. Então vamos começar esse estudo. Os segredos do 4, do 40, do 400 e do 4000. Existem segredos nos números bíblicos que envolvem o 4. No hebraico antigo não existiam números. Eles usam letras para descreverem os números. A letra para descrever o número 4 é o Dalet. Assim como o número 40 no hebraico é a letra Men. Após Babel, surgiram muitos idiomas e nós podemos ter a nossa letra D equivalente a esse Dalet. No grego, por exemplo, era o delta, a letra delta. Então, a gente passando a estudar o significado dessas letras na cultura israelita, a gente percebe que cada letra também possui um significado à parte. Cada letra remete a uma palavra. Não é como no português que o A, o B e o C são letras isoladas e que elas não possuem significado em si, a não ser que tenham alguma simbologia atribuída a ela, alguma simbologia externa a essa letra. Então a letra Dalet em hebraico tem significado com porta, portão, portal. E a letra Men significa águas. O interessante é que, quando nós analisamos portal e águas e estudamos a cosmologia antiga, pois a cosmologia ela não é como a astronomia de hoje nos informa, mas ela é diferente, onde o nosso mundo foi criado em um universo aquático, dos quais os egípcios chamavam esse líquido cósmico de Nun. E nós estamos entre essas águas, as águas primordiais. Os hindus também tinham esse tipo de conceito, e os hebreus possuíam o mesmo entendimento. Esses povos, entre outros, como os astecas, nas suas cosmologias, conheciam essas águas primordiais, porque na verdade elas estavam falando de algo que os próprios hebreus conheceram, e que é a revelação inspiradora de Deus. E que essas são águas, e essas são as águas do qual o Todo-Poderoso controla, assim como o seu Filho, por isso ele caminha sobre as águas. Essas águas elas fazem parte da própria cosmologia e do corpo do Eterno. Essas são as águas da vida que ele nos dará de beber.
O mundo possui passagens e essas passagens são águas. E o mais interessante é que o homem não inventa nada. Tudo o que supostamente o homem cria, na verdade, já é algo existente. Nós vemos nos filmes de Hollywood portais e locais de acesso onde pessoas realizam viagens e são sempre mostrados como uma espécie de líquido viscoso, né? Como se fosse água. E também nesses filmes são mostradas viagens no tempo. As pessoas não imaginam que para Deus não existe tempo e que nós estamos para Ele tanto no passado, no presente e futuro. E Ele tem o passado, o presente e o futuro, dos quais estão inseridos em uma só aliança. A aliança é o grande símbolo da eternidade, onde o passado, o presente e o futuro se tocam. E Deus vive fora do tempo, na cairosfera, então não possuindo limites. Já nós vivemos na cronosfera, num tempo limitado. Então eu vou estar comentando sobre os portais de águas, os portais de tempo, codificados dentro da Escritura, relacionado ao número 4, ao 40, ao 400, ao 4000. E existem outros números também, que têm símbolos muito perfeitos em relação à plenitude e etc. Então, existem segredos no 4. O Sol e Lua, eles são marcadores de tempo e foram feitos no 4º dia da criação, o que coloca em xeque toda a teoria do heliocentrismo. O Big Bang, uma terra esférica flutuando no espaço vazio, né, no vácuo, que segundo a astronomia moderna primeiro teve uma explosão para depois haver as estrelas, para depois de muitos e muitos bilhões de anos surgir a Terra, e depois veio e surgiu a água, para surgir a vida e a evolução, e aquele blá 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 que a pseudociência nos coloca. Essa é uma espécie de trindade satânica da pseudociência, que é o Big Bang, o heliocentrismo e a evolução. E vale lembrar que a Terra ela é um plano multidimensional, estacionária e recoberta por um firmamento. Deus ele não revelaria algo incorreto e não inspirado para os profetas, mas ele revelou como o mundo é. E alguém que não consegue aceitar isso é porque a mesma está negando a própria Bíblia. A evolução é outra mentira, tá? Deus ele criou o homem com um propósito nessa terra, para que o homem viesse aqui e passasse pela vida para realizar uma escolha entre bem e mal. Então o Sol e a Lua foram criados no 4º dia, e isso tem a ver com o tempo. No dilúvio chove por 40 dias e 40 noites. E segundo o relato bíblico, as comportas do firmamento se abrem, e essas águas primordiais começaram a cair aqui. E há reações químicas e descargas de plasma e relâmpagos. E era uma água fervente, pois segundo a cultura hebraica, o dilúvio teve uma água fervendo e não era uma água comum. As fontes dos abismos se abriram e jorraram para cima, parte do firmamento se rompeu. Mas a questão é que houve uma quebra dimensional da nossa bolha temporal. Nós estamos contidos dentro de um espaço-tempo, do nosso mundo que nós estamos. E esses 40 dias e 40 noites significam que a arca ficou sobre as águas do oceano primordial, até que essas águas baixassem e o mundo conseguisse ter uma posteridade dali. Ali foi um cataclisma para que o apogeu da raça maldita, da semente maligna, não sobrevivesse como era antes. A semente deles até passou pelo dilúvio, mas nunca mais foi como antes no mundo antediluviano. Então nós temos 40 dias e 40 noites codificado com as águas e com o dilúvio. E o dilúvio também é um símbolo de batismo, de imersão, de contato com essa água. E a água é um elemento físico entre o mundo espiritual e o mundo físico. E 40 é a letra Men, que significa águas. Então quando fizermos a leitura do 4, do 40, do 400, nós temos que entender que são códigos do portal das águas, portal de tempo, um portal divino que se abre e que há uma viagem de tempo nisso, há uma fenda no tempo nisso. Então Deus abriu essas águas e houve uma dimensão aberta e a Arca de Noé foi protegida. Vale lembrar que a arca ela foi isolada, que a permitiram que se tornasse uma espécie de corpo com isolante elétrico, e ela foi poupada de toda essa hecatombe.
e também a própria mão do Criador fechou a arca. Então, quando nós entendemos isso, quer dizer que ele a protegeu e ela viajou ali no tempo, nessa grande hecatombe que ocorreu na nossa bolha temporal de espaço-tempo. Então, quando Deus mandou Noé construir a arca, ele disse para que calafetasse tanto por dentro como por fora, né? Ou seja, ia fazer uma vedação com o betume. Esse betume tem uma propriedade impermeabilizante, qual faz a vedação da arca e a torna isolada eletricamente e também imune a que penetrasse água, sem contar a mão do Eterno que a privou de qualquer tipo de acontecimento, e ela esteve ali protegida do plasma e das águas ferventes, dessas águas primordiais, do qual invadiram o espaço-tempo do plano Terra. Então a arca ela conseguiu estar isolada, e isso a possibilitou que depois ela pudesse estar exatamente ali navegando, né, sobre essas águas dimensionais, né, que se unem, porque a água é um elemento que faz parte tanto do mundo chamado espiritual como do mundo físico. E tem toda a questão do Ararat, né? Os montes, eles são conexões, antigas conexões que fazem parte daquilo que é chamado de pilares da Terra, do qual cada anjo controla, e também está relacionado à Torre de Babel e aos 70 anjos que desceram aqui e confundiram os homens e deram línguas para eles, né? E os espalharam por toda a Terra. Então, isso poderia estar falando num próximo material, etc. Quando houveram 40 anos no deserto dos israelitas, que eles estiveram vagando, até mesmo a roupa dos hebreus não envelhecia. E eles ficaram numa espécie de circuito no deserto. Eu entendo que houve uma abertura dimensional para que aquela geração passasse, porque haviam pessoas más ali, e eles circularam aquilo, uma espécie de looping temporal. E os desertos sempre estão relacionados a uma abertura de tempo. E eles ficaram circulando naquele deserto, e Deus abriu uma fenda no tempo para que passasse aquela geração má e uma geração melhor nascesse e pudesse entrar na Terra Prometida. E depois eu vou colocar todos esses segredos em um só ponto para que vocês entendam. Então houve algo atemporal, tanto que Deus estava presente e guiava aquele povo por plasma, por fogo, pela noite, e uma nuvem os guiava de dia, produzindo sombra. O calor do sol não lhes fazia mal, e eles estavam num plano diferente de tempo, protegidos por Deus, e eles estavam numa ruptura dimensional de 40 anos. Sempre o tempo de Deus vai reverberar aqui no 4, 40, 400 e 4000. E ele sempre está relacionado a uma espécie de juízo. Outra abertura no tempo interessante ocorre com Moisés, que ele fica 40 dias e 40 noites no Monte Horebe. Os povos antigos sabiam que a maioria dos montes são os tocos de antigas árvores gigantes de silício do mundo antediluviano, que possuem uma conexão especial. Elas são equivalentes a pilares cósmicos, pois as árvores são antenas que estão ligadas no solo e se estendem para os céus e possuem direta relação eletromagnética. E esses tocos são os montes sagrados. E o monte do qual Moisés recebeu as tábuas da lei de alguém, ou seja, esse alguém é o próprio Cristo, que lhe repassa essas tábuas da lei. Elas foram escritas pelo dedo do Messias, uma vez que houve uma abertura nesse espaço-tempo. Por isso que raios e grandes manifestações ocorreram enquanto Moisés estava lá. E ele recebeu e ele entrou numa espécie de fenda temporal. Inclusive sobre Moisés, aos 40 anos de idade, Moisés matou e destruiu o capataz egípcio, e isso prediz que Jesus destruiria o poder da morte de Satanás, que ele possuía sobre as almas da humanidade, quando a Terra tinha 4000 anos. Isso até a morte do Messias. Por quê? Porque Moisés prefigura o Messias. Também vale lembrar que após 400 anos de servidão, Deus libertou os israelitas, trabalhando através dos braços estendidos de Moisés no Mar Vermelho. Esse Mar Vermelho, esse atravessar as águas, significa quando o firmamento ele se romperá na vinda de Cristo, e o povo de Deus, aqueles que estão mortos ressuscitam, e aqueles que estão vivos naquele mesmo momento têm seus corpos transformados e são levados pelo Messias a um outro tipo de plano, um outro plano de terra e céus, o novo céus e nova terra.
Este predito, Deus libertaria as almas da humanidade da escravidão do pecado, trabalhando através dos braços estendidos de Cristo numa cruz, durante os 4.000 anos na terra. Após 40 anos de servidão também, Deus ele libertou os israelitas pela morte de Sansão. Isso significa que Deus libertaria as almas da humanidade da escravidão através da morte de Cristo durante os 4.000 anos da terra. Depois de se apresentar 40 dias, Davi destruiu Golias. Ou seja, este predito também significa que Satanás aterrorizaria as almas da humanidade por 4.000 anos, até Cristo matar e destruir seu poder. Outro ponto importante seria que, após 4 meses, começa a colheita. Isso é o que Cristo ele disse uma vez. Isso prediz a colheita ou a ressurreição dos justos. Ela começaria durante os 4.000 anos da terra, após a morte e ressurreição de Cristo. Ali começa a primeira ressurreição. Começa com Cristo. Depois de 4 dias morto, Lázaro foi ressuscitado por Cristo. Isso prediz que as almas da humanidade estariam mortas durante 4 dias ou 4.000 anos nessa terra, até que o Messias Cristo morresse, dando-lhes vida novamente. E por 40 anos Davi reinou em Jerusalém, e isso simboliza o Messias e seu reinado eterno na cidade santa, na Jerusalém que é de cima. Elias também tem seu código de 40. Ele tem seus 40 dias e 40 noites de jejum e subiu ao mesmo Monte Horebe, o mesmo monte de Moisés. E Elias tem uma experiência extraordinária com Deus. Esses fenômenos acontecem como terremoto, redemoinho de plasma, pedras sendo pulverizadas. E Elias estava protegido numa caverna, dentro desse monte, e ocorreu uma espécie de inversão magnética local. Os fenômenos eletromagnéticos eles sempre estão relacionados a acontecimentos divinos. E Elias ele teve um contato específico diretamente com Cristo, que mudou sua natureza na transfiguração, e foi num monte também. Então, nós temos o momento da transfiguração, do qual Cristo conversava literalmente com Moisés e Elias. Isso mostra que ocorreu uma ruptura de tempo e de dimensão. Elias estava em seu jejum e Moisés recebendo as tábuas da lei. Ambos estavam conversando, ou seja, Cristo num monte. Note que sempre os montes, ou seja, esses vínculos como pilares cósmicos, estão vinculados a isso. Eles são os locais sagrados da Terra, pelas linhas do campo magnético, e funcionam como antenas, como receptores e transmissores. E por sua vez, conectam a portais. Não se sabe exatamente qual seria esse monte que Cristo ele teve essa experiência da transfiguração, mas ele tinha uma conversa específica com Moisés e Elias, e aquilo não foi um holograma ou uma simples visão do qual Cristo estaria conversando com uma imagem apenas, mas sim um contato real. Elias e Moisés estavam vivos e atravessaram o tempo, atravessaram via portais o espaço-tempo e contataram a Cristo. Por isso o código do 40. Depois Cristo ressurreto, ele fica aqui 40 dias com os discípulos e aparece para muitos. Posteriormente ele ascende para o reino do Pai. Eu entendo que nessa época o Messias Cristo teve um contato numa viagem dimensional também com Abraão, pois esse é codificado com o encontro com Melquisedeque, o rei de Salém, o rei de justiça, que surge misteriosamente na Bíblia. Na cultura hebraica antiga, quando eles não tinham a revelação ainda do Messias, eles criam que era Shem, mas em realidade era a pessoa de Cristo ali, que atravessa atemporalmente e se conecta com Abraão. O rei de justiça que surge misteriosamente na Bíblia e na história, que é chamado de sem genealogia, sem início e nem fim, como também diz no outro lugar, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Isso está em Hebreus 5:6, onde Yeshua, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, Hebreus 6:20, que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão, quando ele regressava da matança dos reis, e os abençoou, a quem também Abraão deu o dízimo de tudo, e primeiramente é, por interpretação, rei de justiça, e depois também rei de Salém, que é rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus,
permanece sacerdote para sempre. Considerai, pois, quão grande era este, a quem até o patriarca Abraão deu os dízimos dos despojos. Mas após todas essas questões, se sabe o quão grande era este, porque ele era quem? O Messias. Era o próprio Messias. Mas até aquele tempo, Abraão ele não tinha essa revelação. Mas quão grande que Abraão ele pegou e foi submisso a ele. Sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. Então, ou seja, este Melquisedeque era maior que Abraão. Quem é este? Cristo. Quem é Melquisedeque? É o próprio Jesus Cristo. Não pré-encarnado, mas em verdade já era Cristo encarnado que viaja no tempo. Ressurreto. Cristo, ele é o princípio e o fim, o alfa e o ômega. O Aleph Tav. O Aleph significa um. E a letra Tav, que já está no Gênesis 1:1, no qual diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Nesse verso, em hebraico, existe um Aleph Tav, e a letra Tav é 400. Ou seja, 400. Mais uma vez, a questão do tempo codificado ali. O 1 como a plenitude, como o início, e o 400 como código de tempo e a viagem nas águas. Por isso que Cristo ele controla as águas, ele caminha sobre as águas. Cristo ele é o princípio e o fim, e o sacrifício dele foi feito no ano 4000 depois de Adão, tempo em que ele foi crucificado. E isso corresponde o lapso a essa ruptura de espaço-tempo no mundo espiritual. Cristo ele se entregou antes da fundação do mundo. Quando ocorreu a queda celestial, foi feito um plano de redenção para aqueles que desertaram contra Deus, mas que ainda possuíam salvação, que está relacionado à nossa pré-existência. Mas para isso teve um preço a crucificação, a morte de um ser. Por isso Cristo morreu antes da fundação do mundo. Então sempre o 4 e o 40, os portais das águas, viagens temporais. Esse é o segredo do 4, do 40, do 400, do 4000. Por 40 dias, Cristo fica no deserto, e nisso ele tem um contato com Satanás. Aquilo não foi só uma luta na mente de Cristo, mas ele teve um contato literal com a entidade, em que houve algo dimensional, uma abertura dimensional, e ali foi feito um desafio, a tentação. Então o 4 alude a uma preparação, a um tempo e uma passagem de viagem entre tempos, onde transcende o passado, presente e futuro. O tetragrama de Êxodo 3:14, que eu entendo como o tetragrama pleno, em primeira pessoa, que o Criador coloca para si o verbo ser, o nome de Deus ele está codificado com passado, presente e futuro. E se traduz geralmente por tornar-me-ei, ou eu serei no futuro, mas ali está eu fui, eu sou e serei. Quando Cristo ele diz eu sou, os fariseus se revoltaram e perguntaram: como você pode ter existido antes de Abraão? Se ele é o Melquisedeque, né? Eles não entendiam sobre o Filho Divino de Deus, anterior a Abraão, e como rei de justiça e rei de Salém. Salém tem a ver com Jerusalém. E da mesma maneira que ele compartilhou com os discípulos pão e vinho, que simboliza a comunhão de carne e sangue, e Cristo ele quer ter comunhão com aqueles que são dele. Então Satanás ele pediu para que Cristo transformasse as pedras em pão. Então ele buscou ter uma espécie de comunhão com o Messias. Mas Cristo ele jamais faria isso. Embora ele tivesse total poder para fazer, porém jamais Cristo teria comunhão com Satanás. E aí poderia adentrar em num conhecimento, mas fica para um outro vídeo, para um outro material, sobre como Satanás também mostrou a Cristo todos os reinos da terra. Continuando, Felipe, que batizou ao eunuco etíope, teve uma viagem dimensional para outra cidade após sair da água. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Felipe, e não ouviu mais o eunuco. E jubiloso continuou o seu caminho. E Felipe se achou em Azoto, e indo, passando, anunciava o evangelho em todas as cidades até que chegou a Cesareia. Atos 8, 39 e 40. O próprio batismo é uma aliança de espaço-tempo, em que a pessoa, o seu espírito, quando ele recebe o contato com a água, ele tem uma espécie de viagem
atemporal, que se conecta com o teu ser em realidade, que está com Deus. O nome de Adão, Adão, significa humanidade, o homem. São 3 letras, Aleph, Dalet e Mem. Aleph significa líder, força, poder, primogênito, boi, touro. O Dalet significa portal, entrar, adentrar, entrada. E Mem significa águas, o caos, as águas do caos. Quem é esse touro que foi ao matadouro? Cristo. Quem é este que adentrou na matriz humana? Vale lembrar que do lado de seu corpo que foi cortado, que foi ferido, saiu água. No próprio nome de Adão está codificado a figura de Cristo, que é o líder, que é aquele que entrou pelo portal das águas, ou seja, o sangue, inclusive a letra Dalet. Mas a letra Mem, ela forma a palavra sangue. Cristo simboliza esse líder que veio aqui nos salvar, através do sangue. No nome de Adão está codificado 144.000. A letra Aleph, ela é 1. A letra Dalet é 4. E a letra Mem é 40. Então temos ali o código 1, 4, 40. E o próprio Aleph também ele representa 1000. Ele tem a representação, que é a primeira letra do nome de Adão, no alfabeto hebraico. E a primeira letra que remete ao tetragrama pleno de Êxodo 3,14. Esse eu sou em primeira pessoa, da expressão Eriá ou Arraiá, que ocorreu quando Deus fala a Moisés. Em realidade ele diz Arraiá, Xerahaiá, Eriá, Xereriá. Os hebreus sempre escreviam Yod, Re, Vav, Re, que significa o nome do Eterno, mas em uma conotação à terceira pessoa, como também transcrevendo aquele que é em nós e a figura do Messias. Inclusive, a numeração de Êxodo 3,14, ela remete ao Pi, ao número Pi. Adão tem o código de 144 e nós somos a Israel de Deus. Por isso que Cristo ele é a primícia dos salvos, daqueles que vieram aqui, morreram e ressuscitaram. Então Cristo inaugurou isso. Então houveram os cristãos que foram levados como primícias, que são os grandes profetas, e que já adentraram nesse mundo, pois eles fazem parte da primeira ressurreição. E o 1000 ele simboliza a plenitude, e nós estamos relacionados a essa plenitude. No Apocalipse, o 144 é um código que remete ao nome de Adão, de onde veio toda a humanidade, e por isso também vemos a passagem em Apocalipse que fala sobre a grande multidão que nós fazemos parte. E fazemos parte dessa multiplicação. Somos sementes plantadas aqui na base da frequência Fibonacci, que é uma sequência matemática que remete à multiplicação em padrões, o padrão do Criador. O 144 é o 12º número da sequência Fibonacci, sem contar o zero, que tem a ver com a geometria e perfeição de Deus. É algo fractal, geométrico e harmônico, como uma assinatura de Deus na criação. Esse padrão está em toda a natureza como uma sequência de crescimento e tem relação com a perfeição divina de Deus com o povo dele, ou seja, a grande multidão. Nós somos a multiplicação desse 144, desse Adão. E em realidade, o nome de Adão, ele já codifica Cristo, que Cristo é esse verbo, é esse primeiro Adão, é esse DNA do qual nós somos a imagem e semelhança. Na biologia, alguns animais eles se reproduzem na sequência Fibonacci, como os coelhos. Já foram feitas pesquisas sobre isso. Também são as 12 famílias, os 12 signos, ou seja, as 12 tribos. As 12 tribos apontam para esses 12 signos. 12 famílias celestiais codificadas. Os 12 discípulos. Então Deus ele deixou decodificado na criação, na forma humana, nos animais, no campo magnético, nas plantas, em tudo. Então o 144 significa sequência Fibonacci. E aquele que é o Messias que adentra o tempo. Ele entrou pelo portal das águas, pelo portal do tempo, dentro do nosso espaço-tempo. Vocês pararam para pensar como isso é maravilhoso?
Então os 144 mil não são apenas um povo restrito, mas eles são as primícias que reinam com Cristo, um dos grandes heróis da fé que foram levados no início da primeira ressurreição, que começa com quem? Com o próprio Messias, mas que se multiplica até nós, que somos a grande multidão. Na verdade são as 12 tribos de Israel, que são as tribos celestiais, das quais todos nós fazemos parte, e isso é chamado de signo do zodíaco, que são os portões celestiais, daqueles que aguardam vir a esse mundo. Por isso Deus falou para Abraão: olha para as estrelas do céu, e farei a sua descendência como as estrelas do céu. Pois nós somos essas estrelas. As estrelas, elas são como depósitos de almas vinculados a anjos, a seres espirituais, chamados Benai Elohim. Diz o seguinte: que deveras te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua descendência, como as estrelas dos céus, como a areia que está na praia do mar. E a tua descendência possuirá a porta dos seus inimigos. E em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Existe mais códigos, pessoal. No nome Davi, no paleo-hebraico, que era Dalet, Vav, Dalet, e um dos significados da letra Vav é gancho. Então é um portal ligado a outro portal. E Davi ele prefigura o Messias. E dentro disso, nós podemos chamar isso de chave de Davi. O que seria a chave de Davi? É algo que Cristo não possuía, mas que conquistou a posse de tal artefato e poder através da sua morte, do preço que ele pagou. Davi começa com a letra Dalet, que significa portal. A descrição da chave é porta, abertura, selos. Está relacionado ao espaço-tempo. E porei a chave da casa de Davi sobre o seu ombro, e abrirá e ninguém fechará, e fechará e ninguém abrirá. Isaías 22, 22. E o anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: diz isto, o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Então a chave também está relacionada a tempo. Cristo, após ele ter sido crucificado, ele desce ao Sheol e resgata os heróis da fé. Um dia eu posso também estar fazendo um vídeo do que o que aconteceu com o Messias quando ele foi ao intramundo. E eram cadeias não apenas dimensionais, mas temporais. Então cada vida estava presa num ciclo baseado numa prisão dimensional. Inclusive a prisão dimensional do número 9. Dentro daquilo que muito mais tarde Tesla ele redescobriu, que é um fluxo eletromagnético, o 369. Em todas as culturas antigas, Saturno, que representa Satanás, ou Cronos, como ele é chamado em outras culturas, ele é tido como o senhor do tempo. Ele possuía a posse ele tinha a posse do tempo. O filme O Senhor dos Anéis mostra uma alusão a Saturno, porque Saturno é o que possui anéis. Mostra exatamente Sauron e sua montanha da perdição, um pilar cósmico. Então Satanás ele tinha 9 pedras. Darth Vader, por exemplo, no filme Star Wars, ele possui 9 pedras no peito. Ele simboliza Satanás. Os Vingadores da Marvel retratam Thanos com as pedras, né? E na manopla dele a pedra mais importante é a pedra do tempo, que inclusive é o que é usado, né? Não dando spoiler do filme para aqueles que queiram assistir depois, mas tem relação com o desfecho de toda a trama. Está relacionada ao tempo e a voltar ao tempo. A arma de Saturno é a foice, que é o símbolo da morte, da colheita, do ciclo, do nascimento, do plantio, semelhante a Ouroboros, né? O poder de Saturno, ou seja, de Satanás, era o tempo. Satanás ele consegue esse poder ao vencer a humanidade, ao vencer essa humanidade no Éden e lançar o homem dentro de prisões temporais, tomando a arma do tempo das mãos de Adão. E Davi tomou a cabeça do filisteu e trouxe a Jerusalém, porém pôs as armas dele na sua tenda. Olha que interessante isso. Nesta passagem, Davi, que alude a Cristo, ele derrota o gigante Golias e tomou a arma de Golias como sua possessão. Cristo é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Cristo ele é o Senhor do tempo e ele recebeu essa alcunha pós-ressurreição, ou seja, Cristo ele reconquistou aquilo que nós havíamos perdido. Cristo com essa arma pode viajar livremente no tempo,
entrar em cada ciclo temporal e resgatar a cada um dos cativos sob o jugo de Saturno, ou seja, de Satanás, além dele ter aberto o livro selado e dado início à consumação dos séculos. Então o poder do tempo envolvia a guerra pelas almas. Pós-ressurreição de Cristo, com a nova arma que é essa chave de Davi, que nada mais é do que a chave do tempo, os selos foram abertos, e Saturno, ou seja, Satanás, ele perde o controle do tempo. E Cristo, ele amarrou o valente e prendeu Satanás em cadeias eletromagnéticas. Essas entidades, elas possuem um poder muito grande e geralmente esses locais são muito quentes, onde o eletromagnetismo ele perde suas propriedades, né? Que são essas cadeias eletromagnéticas são exatamente os anéis de Saturno. Estou fazendo uma série que se chama Símbolos de um Céu Desconhecido, do qual vou estar descrevendo baseado num canal que chama Thunderbolts Project, mostrando como é o mundo antigo e o pilar cósmico principal do centro da Terra plana, em que a entidade de Saturno, Vênus e Marte estavam alinhadas e eles reinavam sobre esse mundo antediluviano. Após o dilúvio isso se quebrou, e após a vinda de Cristo isso se quebrou mais ainda, porque nem no Sheol Satanás ele tem poder mais. Então a única coisa que nós temos é o presente. O futuro, ele é o ciclo que se encontra com o teu presente. E o que é passado já foi. O passado ele não existe. Ele não existe mais. Ele é apenas uma memória, uma lembrança, podendo sim ser acessado pelo Todo-Poderoso e pelo Messias. Se isso foi tirado de você, está deletado do banco de dados. E todas as alcunhas, os títulos que Satanás um dia teve, Cristo as recebeu. Um dia eu também posso estar fazendo um vídeo falando sobre isso. Os títulos de Cristo e de Satanás. Então, os roteiristas, por exemplo, da Marvel, eles sabem do que eles estão tratando. Então, os Vingadores são a retratação exata dos anjos caídos que foram justamente expulsos do reino celestial e querem vingança. Porém, o verdadeiro vingador é Cristo, que voltará para julgar todo o sangue derramado injustamente. Quem é este que vem de Edom, de Bosra, que veste tintas? Este que é glorioso em sua vestidura, que marcha com a sua grande força? Eu que falo em justiça, poderoso para salvar. Isaías 63:1. A espada do Senhor está cheia de sangue, está engordurada da gordura de sangue de cordeiros e de bodes, da gordura dos rins de carneiros, porque o Senhor tem sacrifício em Bosra, e grande matança na terra de Edom. Isaías 34:6. Os edomitas são parte da linhagem da semente da serpente. Então há muitos versos que eles dão essa conexão. Existe um ponto muito interessante, pessoal, que é o chamado efeito borboleta. E adoraram-no todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto, desde a fundação do mundo. Apocalipse 13:8. O efeito borboleta é uma prisão espaço-tempo. Quando Neo, no filme Matrix, está numa estação de metrô, ele vai correndo e vira à direita, porém ele pega e volta no mesmo lugar, no corredor da esquerda. Isso em segundos, como se ele tivesse dado uma espécie de volta no círculo da Terra. O efeito borboleta é, na verdade, a vontade do Todo-Poderoso, que independentemente do que as entidades possam tentar fazer ao voltar no tempo, sempre a vontade do Altíssimo vai se realizar. Deus ele está em todas as realidades e dimensões e conhece as nossas decisões, e ele deu o traçado inicial, e assim o primeiro passo quem deu foi Deus, sendo o primeiro passo dele, a doação, o compartilhar, e ele doou o Cordeiro por nós antes da fundação do mundo. As entidades malignas, elas viajam no tempo e tentam a todo custo mudar o futuro. Elas entendem que, elas viajando ao passado, elas podem tentar mudar o futuro. Como Deus ele está além desse passado, não há nada que elas possam fazer para tentar mudar as linhas temporais do futuro, que o efeito borboleta, ou seja, a vontade divina, ela sempre vai ocorrer. Elas tentam a todo custo mudar o futuro e o destino delas, que devido ao que já ocorreu no reino celestial, já está decretado, que é uma sentença de juízo e condenação para eles. Eles querem plantar uma semente e não colherem as consequências. Para isso eles tentam alterar o passado. Eles poderiam tentar alterar o futuro através de alterar esse passado.
e criar tipo uma outra linha temporal, fora daquilo que já está traçado por Deus. Mas isso não ocorre pelo fato de Cristo ter antes da fundação do mundo, realizado tudo isso para nós. Tem uma cena de abertura do filme X-Men Apocalipse, onde aparece uma espécie de túnel do tempo, parecido com um acelerador de partículas, o CERN, com vários eventos significativos da história da humanidade. Entre esses eventos está a crucificação de Cristo, que foi a derrota para essas entidades. Porém, Cristo já foi morto antes da fundação do mundo, no mundo espiritual. Tudo ocorre no mundo espiritual primeiro, para ocorrer nesse mundo físico, que é uma espécie de bolha temporal de espaço-tempo. E Cristo ele já foi morto antes da fundação do mundo, o que ressoa o poder restaurador desse sacrifício em todas as realidades e dimensões. Com a perda da chave do tempo para Cristo, os anjos caídos já não conseguem mudar nada. E mesmo que eles alterassem algo, eles não conseguiriam apagar a obra redentora de Cristo, que já está definido o destino final desses anjos caídos. Na física quântica, ela já inseriu o conceito de universos paralelos, ou seja, multiversos, e existem vários de você neste exato momento, em outras realidades. Você rico, você pobre, você em outras profissões, você nascido na Idade Média, você nascido em outro país. São como realidades fractais que te experimentam em vários cenários diferentes. E você consegue acessar essas outras realidades e interagir com ela via sonhos. Via sonhos, através dos sonhos. Entretanto, nós estamos vivendo a linha principal. Essa que você está sentindo agora é a linha principal, porque todas essas realidades que Deus ele colocou você como que para testar, eu não estou falando de reencarnação. Essa é a linha que de todas as outras linhas culminam. Por isso que você está vivendo essa realidade e sentindo esta realidade. Porque Deus ele sabe todos os seus acessos dimensionais. E ele sabe qual é a sua linha temporal que define você em essência. E é essa que você está vivendo. E é nessa linha que você será julgado. Aqui é um universo holográfico, uma realidade simulada. Nós estamos dentro de um grande computador, uma verdadeira matriz. Então, por que as entidades ainda insistem em voltar ao passado? No filme dos Vingadores, o Doutor Estranho ele viaja em espírito para o futuro e ele vê um futuro nada promissor para eles, onde eles são derrotados em todas as projeções e possibilidades e apenas conseguiram vencer em uma única situação, com mais de 14 milhões de probabilidades. O interessante é o número 14, sempre o número de 1, 4. E aí eles se apegam e eles creem, os demônios eles creem que eles se congregarem na Batalha do Armagedon e tentarem invadir os céus, eles ainda vão conseguir acessar essa suposta única chance. Mas eles não vão conseguir. E eles serão poderosamente massacrados e lançados no lago de fogo e enxofre. Então a mensagem principal que eu tenho para dar a vocês é que no fim dos tempos, quando houver a Batalha do Armagedon, ela é uma sequência, uma continuação da batalha nos céus. E ali espaço e tempo serão quebrados, o passado, o presente e o futuro estarão diante do Todo-Poderoso, onde o Messias ele virá e acabará com isso para sempre. Dias, semanas, séculos, milênios, de eternidade em eternidade, de Olam em Olam, Aeon em Aeon. Nunca mais esse mal ele se realizará novamente. Que o Eterno Pai abençoe vocês no nome de Yeshua HaMashiach. E que o Espírito do Eterno esteja te tocando profundamente através dessa mensagem. Fiquem na paz, metafísicos. Vou estar deixando o link do canal do meu amigo Isaías Navi, do qual está iniciando o seu trabalho, e ele possui estudos profundos, muito profundos, sobre a cosmologia hebraica. É isso aí, valeu pessoal.